Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo nesta segunda-feira de carnaval, dia 24 de fevereiro. Hoje uma live especial porque nós vamos falar de custos em pleno carnaval, custos para a indústria de fundição. Vamos lá? Estou aguardando aqui, vamos ver quem são os primeiros que vão entrar aí na live. Boa noite aos foliões de plantão, Bruna, Igor Jurandir, Rafael, quem mais? Antunes, Vivi Andrei, Alain Renon, sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre custos para fundição mais uma vez. Nesta live de carnaval. Uma live de carnaval. O Jorel tá aí com a gente, Jorel. Essa live de carnaval, que é uma live hoje bem mais triste do que eu gostaria, né? Porque esta semana foi uma semana de carnaval bem pesada para nós da fundição, né? Tivemos aí duas baixas consideráveis na região sul, baixa de fundidores, né? Infelizmente veio a falecer na sexta-feira o Gerson Vick da Gevitec, né? Sentimentos aí à família. E hoje chegou a notícia de que o nosso amigo... Oi Vera, tudo bem? Boa noite. Então hoje fiquei sabendo do AVC do nosso amigo Wilson Gesser, né? Teve, pelas as últimas informações, já foi decretado aí a morte encefálica. Até então ele está internado na UTI do hospital após um AVC. Então uma semana bem triste aí para a gente da área de fundição, dos fundidores aí. Para quem não conhece, o Gerson não tinha muito contato, mas o nosso amigo Wilson Gesser, eu tive a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes, conversar, ler o trabalho dele, para quem não conhece. Ele tem um livro que é referência para todo mundo que estuda metalurgia, né? Que são as propriedades dos ferros fundidos, de Wilson Gesser, um livro muito interessante para quem tiver interesse aí em conhecer um pouco mais da história do Gesser. Um dos poucos brasileiros, talvez o único brasileiro que tem parte do seu trabalho publicado nos handbooks. E aí ele praticamente nos deixou aí. Então a semana começando aí bem pesado. Bem, agradecer aí os nossos foliões de plantão. Rafael Sadoc, também o Rafael Márcio Oliveira, quem mais está aqui conosco? O Aslan, o Aslan também está aí, o Alan, já falei, o Igor, o Guilherme Moreira, Serginho Lima, o Danilo, da turma do Heiler lá de fundição, o Jefferson Michael e também a Maria Pereira está aí conosco, o Douglas Graco também, grande Douglas. Pessoal, hoje eu não tenho convidados, eu fiquei meio sem graça de convidar pessoas em pleno carnaval para conversar conosco aqui, né? Então hoje nós vamos fazer uma live solo. Se alguém que está aí e tiver condições, quiser participar conosco, chama, fala que a gente vai entrar aí, é só chamar que
Luciano Calesco, chama que pode participar conosco, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar de custos, né? Eu fiz uma live logo no comecinho do nosso trabalho aí, eu fiz uma live sobre custos, e essa live foi bem esclarecedora, porque assim, qual que é a ideia que a gente tem de custo? Eu preciso fazer um custo macro, eu preciso fazer um custo micro, eu preciso fazer um custo por peça. Então assim, na época, o que eu falei foi que nós temos que fazer o custo por peça, entender bem o custo por peça, e depois nós precisamos entender também o custo macro da empresa, porque se eu começar a fazer só custo por peça, eu acabo não entendendo o meu custo macro, né? Hoje eu vou dar um exemplo para vocês do que seria um levantamento de custo, tá? Vamos imaginar então uma empresa onde eu tenho que fazer o custo de um item específico, tá? E aí esse item que eu vou fazer o meu... só mais uma coisa, pessoal. Hoje, devido ao nosso feriado de carnaval e algum compromisso que eu tenho agora às 22 horas, então nossa live vai acabar uns 10 minutinhos antes, tá bom? Obrigado pela compreensão aí. Mas até o final nós temos muita coisa legal para conversar aí. Então hoje nós vamos pegar o custo de uma peça fundida, tá? Então nós vamos fazer o custo de uma peça. E eu vou peguem papel e caneta que eu vou passar algumas dicas daquilo que eu entendo que é importante para você saber na hora que você vai fazer o seu custo, tá? Então, vamos lá. Eu quero saber o custo da minha peça. Primeira coisa importante, muita gente quer fazer custo de peça e começa pensando em imposto, começa pensando em uma série de coisas. Pessoal, imposto, margem de lucro, contribuição e demais impostos e itens, a gente só coloca no final, na planilha final. Por quê? O grande risco que a gente corre é começar a colocar o imposto no início do projeto e eu ter um problema sério aí, que é o quê? Eu não vou incidir o meu imposto sobre o meu lucro, sobre alguns outros itens do processo. Esse é um grande erro, porque é o seguinte, o meu lucro só é lucro quando ele é em cima do bruto. Alô? Você está ouvindo, Douglas? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Pessoal, dá um joinha aí se alguém não está me ouvindo, por favor, para a gente poder corrigir aqui o som. Alô? Mais alguém, pessoal? Douglas, melhorou aí? Consegue me ouvir? Tá travando? Tá travando. Vamos tentar ver aqui se eu consigo conectar o Wi-Fi. Melhorou agora? Agora sim, muito bem, muito bem, muito bem. O Afonso acabou de entrar aqui conosco também. Obrigado aos fulhões de plantão aí. Então, beleza agora? Agora tá melhor? Conseguem me ouvir? E aí, pessoal? Beleza. Ô Alex, essa live é pra você aí, hein?
você e Douglas e todos que pediram aí um pouco mais sobre custo. Gostaria só de saber se está todo mundo me ouvindo bem, porque hoje eu estou sem referência aqui para minha conexão, então fica um pouco mais difícil de entender se a conexão tá ok. Dá um joinha aí para mim, por favor, para que a gente possa dar continuidade aqui na nossa apresentação. Beleza? Podemos continuar? Então vamos lá. Então assim, ó, quem tiver mais intenção, estamos falando de custos, né? Hoje estamos falando de custos. Afonso, você que acabou de entrar aí, né? Estava falando pessoal que hoje foi um dia triste, né? Que a gente ficou sabendo aí de mais um amigo que está nos deixando, o Wilson Gesser, um grande contribuinte do processo aí pra gente. Um grande nome do setor de fundição que está nos deixando aí, está internado em estado grave. Segundo informações, já foi decretado inclusive a morte encefálica, mas eu não tenho certeza, então não posso passar essa informação. O fato é que o quadro dele é extremamente grave. Então, mas vamos lá. Independente do carnaval, independente, nós temos que continuar e vamos lá. Então assim, peguem os seus caderninhos aí e vamos notar algumas coisas que eu considero importante até para discutir depois no final, tá? Então assim, ó, a gente tem algumas questões relacionadas, algumas empresas que fazem o custeio direto, custeio indireto. Ô Daniel, quem está partindo é o Wilson Gesser, professor e um grande pesquisador da área de fundição, principalmente ferro fundido da região de Joinville. Teve um acidente vascular cerebral e seu estado é grave, está na UTI. Quadro dificilmente, pelo que a gente ouviu aí, tem como reverter. Tá? Então vamos continuar aqui então. Então, pontos importantes que eu levantei aqui que nós temos que levar em consideração na hora de fazer o custo de uma peça. Vamos começar lá do início do processo, tá? Nós temos que levar em consideração nos setores as pessoas envolvidas, né? Então, começando pela modelação. Então, a modelação, nós vamos fazer o seguinte. Na modelação nós temos que levar em consideração as pessoas envolvidas no processo para manutenção ou disponibilização do molde, tá? Do modelo no caso. Então a modelação ela é responsável pelo modelo. Então em algumas condições, por exemplo, a empresa disponibiliza o modelo para moldagem, mas primeiro esse molde passa por uma verificação na modelação. E aí esse processo de modelação muitas vezes não é levado em consideração na hora de se fazer o custo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho que levar em consideração a modelação, por quê? Vamos imaginar que a gente tem um item que requer, toda vez que você vai colocar ele em operação, ele requer 2 horas e meia de 2 dos seus especialistas em modelação para corrigir, para fazer ajustes, para fazer o processo funcionar. Um exemplo, tá? E vamos dizer que tem um outro item que você fabrica que é pegar na prateleira e colocar para rodar. Então, quando você pega a modelação e joga como um custo inerente do processo como um todo, na verdade você está onerando uma peça que tem um modelo bom e você está descontando o problema que tem aquele modelo ruim. Então, deste modo, você está privilegiando o seu cliente que não é um exemplo de cliente.
aquele cliente que te manda o molde quebrado, o modelo quebrado, aquele cliente que te manda o modelo faltando peça, que manda o modelo faltando caixa, que não te dá detalhes do modelo, não manda o modelo com todos os equipamentos que faz necessário ali para ser guia e etc. Então, assim, o custo que você tem que colocar é o custo efetivamente utilizado pelo seu pessoal de modelação para o modelo específico. Esta é uma forma de você ver se o seu modelo está onerando o seu custo. Tá? Então, por exemplo, num processo que a gente estava visualizando aqui, por exemplo, o custo da mão de obra no processo de modelação chegou a 78 centavos. Entende? Então, 78 centavos do meu custo no item estava relacionado à modelação. Por quê? Porque o modelo estava com dificuldade de ser produzido. Além disso, eu tenho os custos indiretos da modelação, né? Esse custo é o custo direto de modelação. O que é o custo direto? É aquele cara que vai lá, pega o modelo, realiza os ajustes e coloca ele na linha de produção. Esse é o custo que eu tenho com modelação. Tá? Vamos supor, é uma modelação grande. Eu tenho então um custo de gestão, um supervisor, um líder. Esse custo vai entrar como um custo indireto e vai incidir sobre tudo que for produzido ali pelo setor de modelação. Isso é uma coisa importante. Não podemos misturar o custo direto, que é aquele cara que efetivamente atua no processo, com aquele cara que é o gestor. Então, o gestor ele tem que estar ali na sua lista como indireto. Tá? Então, é dessa forma que acontece. Na modelação, então, eu tenho que levar em consideração a mão de obra no processo, mais o custo de energia elétrica. Oi, Afonso. Pessoal, todo mundo está me ouvindo aí? Me ouvindo bem? Estão conseguindo ouvir o batuque ao fundo aqui, não? Então, continuando, quando eu pego lá o meu custo de modelação, eu vou levar em consideração tanto o custo de mão de obra, tá, da modelação, quanto vou levar em consideração o custo de energia elétrica do setor. Tá? Então, isso é importante na hora de fazer o custo. Tá? Continuando então, modelação a gente já falou, vamos falar de moldagem. No caso da moldagem, o que nós vamos levar em consideração? Moldagem é outro setor delicado também, né? Então, vamos lá, anotando aí o que eu considero que é importante. Gente, eu não sou o dono da verdade, eu estou passando aquilo que eu costumo usar nas minhas consultorias, nos meus trabalhos, tá? Quando a gente vai fazer um levantamento de custo. Então, na verdade, isso daqui são dicas, né, de ações que devem ser tomadas ao longo do processo. Tá? Então, vamos lá. Na moldagem, novamente a gente vai levar em consideração o tempo que o operador, as pessoas envolvidas no processo, os operadores utilizam ali. Né? Então, eu tenho ali a parte de moldagem, mão de obra de moldagem. Eu tenho a parte de mão de obra de macharia, de moldagem. Eu tenho também a parte de custo de energia. Como é que eu faço o custo de energia no processo, pessoal? Neste momento aqui, eu vou pegar com o pessoal da manutenção elétrica, se você não tem esse conhecimento, e você vai pegar as máquinas envolvidas no processo e a sua demanda energética. Então eu vou lá e faço meu cálculo baseado na capacidade
nominal. Nesse momento, a gente vai fazer baseado na capacidade nominal, para depois a gente poder comparar com o consumo real. Tá? Se você tem como, se a sua empresa tem como instalar aqueles medidores temporários que você pode medir exatamente quanto aquele setor consome, excelente, é o melhor dos mundos. Mas como eu costumo dizer, a gente não pode ficar preso nisso, né? Então eu pego capacidade nominal e faço ali o meu cálculo. Então como é que eu faço? Eu pego lá minhas peças, né? Eu vou pegar a minha mão de obra dividido pelo meu tempo, tá? Então pego o valor da minha mão de obra, né? Divido pelo meu tempo, depois eu divido isso novamente pelo a quantidade de quilos que o molde tem. Então, por exemplo, eu estou produzindo uma peça de 100 quilos, para ficar fácil a conta. Então, eu estou produzindo uma peça de 100 quilos e o meu operador custa R$100 a hora. Ele trabalhou 10 minutos, então eu gastei R$10. Tá? Então, desses R$10, eu vou pegar R$10, dividir os R$10 por 100 e vai me dar 10 centavos de custo de mão de obra por quilograma de areia moldada. Então, se eu tenho um molde, essa é uma forma legal de fazer, porque se eu tenho um molde e esse molde me pesa 100 quilos, eu sei que ele vai me custar R$10. Se eu tenho um molde que pesa 500 quilos, eu sei que ele vai me custar mais que isso, tá? Então é assim que eu costumo fazer. Eu pego ali. É lógico que você não pode comparar, por exemplo, uma peça. Esse exemplo que eu dei foi infeliz pelo seguinte: você não pode comparar uma peça de 10 quilos com uma peça de 1000 quilos, né? São peças diferentes, a moldagem é diferente, o processo é diferente. Então, o que a gente recomenda? Que você, quando for fazer, faça uma família de peças que tenham o mesmo, né, as mesmas características. De preferência, faça individual a primeira vez que você for fazer um custo de uma peça. Faça da peça individual, ou uma família de peças que seja muito parecida, para não ter essas discrepâncias, porque esse é um outro erro que as pessoas incidem. Né? Quando eu pego uma peça pequena e eu faço um custo dela, e depois eu replico isso para uma peça grande, eu posso estar comprometendo o custo da peça grande, porque ela pode ser muito mais barata, pode ser muito mais rápida de fazer. Da mesma forma, se eu pego uma peça grande e eu contabilizo e depois eu divido para encontrar o preço de uma peça pequena, eu também vou ter o mesmo problema, porque eu vou acabar não tendo como, eu não vou ter um preço adequado para a peça pequena. Então o ideal é fazer esse encontro aí das peças do mesmo tamanho, da mesma família ali, bem próximo. Então, uma vez que você fez a mão de obra, o custo de energia do setor de moldagem, você vem para a segunda parte, né, que são as matérias-primas envolvidas ali no processo. Então, no processo de moldagem, eu ainda tenho o quê? Eu tenho o custo da resina, né? Como é que eu faço o custo da resina? Eu não pego a resina e divido por tudo, não é o correto. O correto o que é? Eu faço uma moldagem, novamente, meu molde pesa 100 quilos. Eu uso 2% de resina. É, 2% de resina. O que acontece? Se eu uso 2% de resina e a peça pesa 100 quilos, eu vou usar 2 quilos de resina, certo? Se eu uso 2 quilos de resina e a resina custa, sei lá, R$10, então são R$20 que eu gasto por molde. Se eu pegar R$20 e dividir pelos meus 100 quilos, eu vou ter 20 centavos. Então olha só que interessante. Eu junto aqueles 10 centavos de mão de obra mais 20 centavos de resina. Então eu já tenho aí no custo de moldagem um total de 30%, de 30 centavos. Entendeu? O Douglas usa 1%, ok.
Complexidade da peça, Afonso, isso a gente vai ter que conversar depois, porque a complexidade da peça é muito importante. Porém, tem um detalhe nessa história toda. Se eu acompanhar a peça real, Afonso e pessoal, se eu acompanhar o procedimento, a fabricação da peça real, eu consigo, de uma certa forma, já mapear bastante das complexidades que a peça tem. Porque às vezes você fala que a peça é complexa, mas de repente ela é complexa por quê? Porque ela demora 6 horas na ferramentaria, na modelação, por exemplo. Ou porque ela demora um tempo maior na macharia. Então, se eu acompanho a peça, eu vou identificar onde é que está a complexidade dela. Ah, é uma peça complexa por inteira. Aí tem todo um sequenciamento para ser feito, tá? Depois, mais para frente, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da complexidade. Então, com isso a gente fecha essa parte da moldagem. A resina eu faço assim, a areia a mesma coisa, então uso 100 kg de areia e tal, divido pelo total. Aí eu vou levar em consideração, eu uso óxido de ferro? Não uso. Se eu usar óxido de ferro, eu considero também o óxido de ferro em percentual. Outra coisa importante, uma dica, quando vocês forem fazer custo, 5 casas decimais depois da vírgula. Não se faz custo com menos de 5 casas decimais pós a vírgula, tá? 5 casas decimais. Não me venham fazer custo, pelo amor de Deus, com 2 casas decimais. Não dá para fazer custo com 2 casas decimais. Porque tem alguns desses itens que vai dar, por exemplo, pintura, né? A pintura. A gente vai pegar, como é que a gente sabe quanto consome de tinta? Eu vou pegar a área útil de pintura da peça, via desenho, então vou pegar a área, e vou pegar o percentual, vou pegar quanto que é o rendimento da tinta. Então a tinta rende 1 kg por metro quadrado. Eu sei quanto que gera a peça, eu vou dividir isso pelo total que custa a tinta. E o meu custo o meu custo de individual de produto, pessoal, vai estar sempre associado a valor do meu produto. Então, por exemplo, o valor da tinta por quilograma de molde produzido, tá? Ou por molde, ou por quilograma de molde ou por molde. Aí você escolhe, tá? Mas eu tenho que ter sempre essa visão, a visão de reais por molde. Reais de mão de obra por molde, reais de mão de obra por molde, reais de pintura por molde. Sempre eu vou levar nessa situação. Por exemplo, eu fui numa empresa que eles utilizavam fita para fechamento do molde. Essas fitas de metálicas. E essa fita representava quase 4 milésimos de centavos. Mas é um custo. Tem que estar dentro do processo. Tá? Por isso que é importante a gente ter lá a quinta casa decimal. Então, na moldagem, então, o que é importante fazer? A gente precisa saber quanto que é o meu custo de mão de obra direta, o custo de mão de obra indireta. Então, por exemplo, eu tenho um encarregado de moldagem que não atua diretamente no processo, ele tem que ser dividido, né? Você tem que encontrar uma forma de dividir igualitário aí para todos os itens e vai compor o custo também. Vai compor o custo também a tinta utilizada na pintura, a mão de obra da pintura, vai levar em consideração a macharia, mão de obra da macharia, a resina usada na macharia, a areia usada na macharia, a mão de obra usada no fechamento, se a empresa tiver fechamento também, se não for junto a pintura e o fechamento, se tiver um setor só de fechamento, também é importante fazer o custo ali. Sempre lembrando o seguinte, como é que eu faço o custo de mão de obra, pessoal? Custo de mão de obra. Muita coisa pode parecer básico para vocês, mas eu gosto de deixar bem claro. Então, mão de obra, como é que a gente faz? É sempre o salário, mais os encargos, que a gente pode adicionar aí 1,9. 1,9 atende suficientemente bem. Salário vezes 1,9 vezes 1,9
vai me dar um valor, eu divido isso pela quantidade de hora útil trabalhada, né? A quantidade de hora útil trabalhada é 220 vezes 75%, tá? Por que 75%? Porque nenhum operador trabalha mais que 75% dentro de um processo. 75% é o máximo que ele consegue trabalhar. Então, quando eu divido por 220, eu estou considerando que o cara é um robô. Ninguém é robô, então não dá para fazer isso. Bem, agora vem a próxima parte, né, que é o processo de canais e maçalotes, né? Na parte de canais e maçalotes, aí a gente tem que... Isso dá trabalho, hein, pessoal? Isso dá muito trabalho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar todos os itens que compõem o seu molde. Ah, o meu molde usa luva, o meu molde usa filtro cerâmico, o meu molde usa, sei lá, qualquer tipo de material. Então, eu vou adicionar o preço, o custo desse material, eu vou adicionar o tipo desse material e a quantidade que vai, tá? Essa quantidade tem que estar bem atualizadinha para não ter problema. Então eu uso 3 luvas lá, sei lá, 3024, que custa, sei lá, R$4. Então essa luva, ela custa R$4. Então quando eu coloco todo o conjunto de luva, eu vou dividir pelo peso da peça como um todo, tá? Isso é uma outra forma de fazer também, né? Se você quiser, você pode dividir pelo molde, ou você pode dividir, o meu molde ele me dá 100 quilos de peça. Se o meu molde me dá 100 quilos de peças, então eu posso dividir o valor que deu, deu R$37, divide pelo meu 100 quilos de peça, eu vou ter lá 37 centavos de custo de luvas e filtros cerâmicos e etc, etc, etc. Né? Então isso é uma outra coisa bem importante. O que mais que é importante? O Guilherme está perguntando aqui, se eu tiver mais de uma pintura na linha, Guilherme, não tem problema, você pode ter 500 mil pinturas, você vai incluir todas, porque todas fazem parte do seu custo. Se você coloca só uma pintura, você está se iludindo, porque toda vez que você pintar, você tem um custo. Eu gosto de fazer os custos separados, pessoal, que é para poder dar uma noção do seguinte. Outro dia eu fiz um custo rápido para uma empresa. Quanto custava toda vez que um molde dela era quebrado e jogado fora? Putz, os números são assustadores. Né? Porque, eu joguei fora o molde, eu não fundi, então eu não tirei peça ruim, então beleza nada. Ali você tem mão de obra envolvida, você tem resina, você tem areia, você tem o descarte da areia, você tem todo um processo que aconteceu ali. Então, não dá para ter essa visão não, tá? Eu falei para você do fechamento. O fechamento não é muito diferente, né? Eu vou pegar ali uma média de peças, pegar o valor da hora do custo e jogar lá no processo. Um outro item importante, composição química, composição da carga. Outro item importante. Então, assim, é muito importante você saber qual que é a composição da sua carga, porque isso pode diferenciar o seu produto. Então, por exemplo, eu uso 40% de retorno e uso Gusa. Eu uso 40% de retorno e uso sucata. Tem hora que eu uso Gusa, tem hora que eu uso sucata. Eu tenho que saber efetivamente qual a diferença do meu custo de Gusa e qual a diferença do meu custo de sucata. Não dá para você ter ali o mesmo preço para os dois, porque tem hora que o Gusa fica mais caro, tem hora que a sucata fica mais cara, tem hora que baixa, tem hora que sobe. Então isso é uma coisa que tem que ser vista, sim, é uma coisa muito importante de ser vista, a questão do que você usa no seu processo. Quem faz aços especiais? Mais cuidado ainda, né? Porque aços especiais, ferros fundidos, alto cromo, né? Porque aí o que acontece? Qualquer aditivo que você vai colocar ali custa 30, 40, 50 reais o quilo. Então não dá para brincar. É um item caro do processo que tem que estar bem computado, que tem que estar alinhado com o processo, tá? O que mais que a gente tem aqui? Aí a gente tem...
se eu tiver, por exemplo, tratamento térmico, tenho que incluir? Responda a minha pergunta. Se eu tiver tratamento térmico, eu tenho que incluir? Daqui a pouco o Douglas coloca, ó, joinha. Tenho que incluir, sim. Se eu tiver tratamento térmico, eu tenho que incluir o custo. Faço interno? Não, faço externo. Incluo o custo do tratamento térmico no pior cenário, dividido pelo peso da peça. Então eu vou ter que custa lá, sei lá, 30, 40, 50 centavos por quilo de peça. Tá? Meu tratamento térmico. Que mais a gente tem? Jateamento. Como é que eu faço o jateamento? Mesma coisa. Eu vou calcular o meu custo de horas, tempo de jateamento operando, multiplicado pela capacidade nominal do equipamento. Tranquilo, até aí não tem problema nenhum. Depois eu vou colocar se o meu funcionário atuou durante todo o processo ou se ele atuou só na carga e descarga, e eu vou adicionar esse valor. Tá? O valor da mão de obra, multiplico pelo salário, pelos encargos, divido pelo total de peças produzidas, multiplico por quilo, vai me dar o valor em reais da mão de obra por quilo. O que acontece? Uma vez com o quilo da mão de obra, depois eu faço também a nossa querida energia elétrica da mesma forma. Eu pego lá o meu custo de energia elétrica durante o período, capacidade nominal novamente, divido pelo total de peça produzida, divido pelo total de quilo, automaticamente eu tenho o quê? Automaticamente eu vou ter o custo de energia elétrica por peça. Que mais que a gente pode ter? A gente vai ter o acabamento, né? O acabamento ele vai ser da mesma forma. Aí no acabamento eu tenho uma questão. Aí vai entrar aí a mão de obra dos envolvidos. A mão de obra, se for terceirizado, fica mais fácil, que eu pego o valor total que eu pago e já peço por peça, divido pelo quilo. Sempre importante isso, pessoal. Quando você está fazendo uma família de peça, em vez de você calcular só o preço individual da peça, calcula por quilograma. Por quê? Porque numa emergência, você precisa passar um preço rápido para um cliente, você fez o custo de uma família de peça de médio porte ou de pequeno porte, você pode pegar aquela relação de preço por quilo e você pode aplicar, que você sabe que você não vai ter muita perda. O problema é aquilo que eu falei lá no começo, quando você tem um item lá que pesa 300 gramas, e aí você pega esse item de 300 gramas e precisa fazer uma cotação, por exemplo, de uma peça de 500 quilos. Então, 500 gramas, 500 quilos, não vai dar certo. Mas se você tem ali uma peça que tem as mesmas características, e você já fez um custo individual por quilo de peça, automaticamente você vai conseguir fazer um estudo rápido e conseguir entregar para o cliente. Acabamento, mais uma vez. Deixa de preguiça, deixa a preguiça de lado. No acabamento você vai ter que colocar toda a energia utilizada no processo, vai ter que colocar todos os insumos consumidos no processo. Quanto tempo dura um disco de corte? Se eu estou cortando aço, dura 4 peças. Se eu estou cortando ferro fundido, dura, sei lá, um dia inteiro. Um dia inteiro corresponde a quantas peças? Então eu vou estimando um valor real, não adianta estimar valores muito longe do real, para a gente poder ter essa questão. Tá? Eu faço inspeção? Se eu fizer a inspeção, o inspetor entra diretamente no processo de custo também. Tá? Eu estou trabalhando com aço e eu faço reparo. O reparo entra no custo também. Trabalho com alumínio ou com peças com peças de não ferrosos. E eu tenho problema com, por exemplo, estanqueidade. Eu faço impregnação. Tá? A gente pode fazer uma live depois sobre impregnação, mas a impregnação também é a mesma coisa. Então nós temos ali também que levar em consideração o custo. Como é que eu coloco o custo? Sempre buscando reais gasto por quilograma de peça. Reais gasto por quilograma de peça da família tal. Então, com essas dicas aí, pessoal, você consegue fazer um custo muito tranquilo
de qualquer peça fundida. Aí o nosso amigo, deixa-me pegar aqui, o Guilherme perguntou como é que faz com o custo de CQ. CQ, como eu falei, inspeção entra automático, tá? Todas as inspeções vão entrar. Agora, por exemplo, eu tenho um CQ que faz ensaios periódicos. Se ele faz ensaios periódicos, ele entra como um custo indireto, e aí eu divido o custo do laboratório entre todas as peças, né? E faço o meu custo ali por peça. Lembrando que o Afonso colocou uma questão importante. O histórico de suas vendas é um quesito importantíssimo para uma eventualidade. Sim, o histórico é importante. E o histórico ele é importante também no seguinte sentido: na hora que você tem que fazer alguns tipos de estimativas, o histórico vai determinar para você, por exemplo, como é que é a melhor forma de você fazer. Então, a melhor forma de você fazer, será que levar em consideração que esse produto representa 20% das suas vendas? Será que por exemplo, em alguns casos, eu tenho um forno que ele funciona melhor se ele trabalhar o dia inteiro. Eu estou trabalhando meio período. Então, se eu pegar esse item, eu consigo trabalhar o dia inteiro. Aí são questões estratégicas. Eu não entro nas questões estratégicas não muito a fundo, até conhecer a dificuldade do processo, a necessidade do cliente. O que eu costumo dizer para você é o seguinte: você tendo essa base, você tendo esse conhecimento inicial, fica muito mais fácil de você ter sucesso aí no seu custo, tá? Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, são 21 horas e 44 minutos. Eu tenho mais um minuto aí para a gente conversar um pouquinho. Acho que eu espero que vocês tenham curtido aí a nossa live, uma live solitária hoje. Estou sentindo falta aí de ter um parceiro para conversar. Semana passada foi o Afonso, foi muito bom. Aliás, a entrevista do Afonso já está disponível lá no nosso canal, no YouTube, no Dr. Refugo, né? Entra lá no YouTube, Dr. Refugo. Também está disponível uma homenagem que a gente fez, uma entrevista com o Wilson Gesser lá na FENAF em 2019, onde eu tive a oportunidade de falar para ele aquilo que é legal você falar em vida, né? Eu falei para ele: cara, você é um cara muito importante para o nosso setor. Obrigado por tudo que você fez, e falei, tá gravado lá, assiste a nossa live, é muito legal. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Quem quiser mais informações, quiser mais detalhes, entre em contato com a gente aí, estamos à disposição para tirar dúvida. Vai fazendo suas experiências aí, depois a gente vai trocando figurinhas, porque é sempre interessante esse assunto de custos. Tá bom? Grande abraço a todos vocês, obrigado por estar comigo aqui nesse dia de carnaval. Sucesso a todos, quem tiver de folga amanhã, um excelente feriado. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, falando do setor ferroviário com o nosso amigo Vicente Abate. Tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Alexandre, a live de hoje ela vai para o YouTube também, com certeza, tá? A live de hoje ela vai para o YouTube, deve estar disponível já no final da semana, mais tardar na semana que vem a gente vai colocar no YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês, e quem conseguir reduzir seus custos e conseguir uma planilha legal e conseguir um método diferenciado aí, manda pra gente, a gente está à disposição, e fiquem com Deus. Até a próxima, muito obrigado, valeu!